Olá pessoal, bom dia. Estou deixando essa gravação aqui para vocês, para explicar aí, né, a situação. Vocês receberam um convite para as atividades presenciais no Campus Novo. Então hoje, dia 10 de março, está previsto uma palestra, né, do professor Maurício para os alunos de Ciência da Computação, Engenharia de Controle e Automação e ADS. Então, em função disso, nós não teremos a nossa atividade de aula hoje. No entanto, eu vou deixar o material disponível para aqueles que, por algum motivo, não puderam participar dessa atividade e também para ir tirando as dúvidas de vocês com relação ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Bom, então o conteúdo que a gente vem trabalhando é referente à semana 4, aula 5, Introdução ao CNC Funções. Especificamente aqui, estou utilizando com vocês esse arquivinho da aula 5. O restante dos anexos que tem aqui são tabelas, né, de funções preparatórias, funções miscelâneas, que eu havia falado com vocês na aula anterior. Então, abrindo aqui o arquivo de PowerPoint, nós falamos, né, na aula anterior, um pouquinho sobre as características das máquinas CNC, torno CNC e fresadora CNC, um pouco das funções preparatórias, as principais, né, que eu comentei, o G00, o G01, o G02 e o G03, as funções de posicionamento ou funções coordenadas que são acompanhadas, né, das letras X, Y e Z. Revimos, né, o preenchimento da tabela de coordenada absoluta, incremental, e falamos das funções miscelâneas que servem para fazer acionamentos no equipamento. Aí caracterizei para vocês fresadora CNC e torno CNC e demonstrei, né, por meio dessa ilustração, como a gente chega, né, a partir de uma ideia, a partir de um problema, em um desenho. Do desenho a gente faz a identificação dos pontos e esses pontos com as cotas, a gente preenche a tabela aqui de coordenada absoluta. Preenchida a tabela de coordenada absoluta, a gente faz a transcrição, né, dessas informações para uma máscara de programação aqui que eu disponibilizei para vocês. A gente copiou, colou essa máscara de programação lá no simulador de usinagem e realizou a simulação de usinagem. Aí fiz com vocês esse primeiro exercício, L1 e X1, na aula anterior, né? Então tá aqui todo o preenchimento, como fica a programação. Nessa etapa, comentei com vocês que a gente precisa usar as informações aqui da descrição do exercício, a tabela de coordenada absoluta e preencher a nossa máscara de programação. Copia a máscara, coloca lá no simulador de usinagem. A diferença desse primeiro exercício, L1 e X1, para o L1 e X2, é apenas o número de repetições aqui, tá? Então, o que vai alterar na programação é que aqui no bloco 70, a gente vai usar P igual 18, e no bloco 110, ao invés de Z menos 1, usar Z menos 0,5, menos meio milímetro, né? Meio milímetro vezes 18 vai dar os mesmos 9 milímetros ali de profundidade. Aí a ideia era que no dia de hoje nós realizássemos, né, os demais exercícios e fizesse um plantão de dúvidas, tirasse as dúvidas de vocês com relação a essas atividades. Então, vou deixar esse exercício aqui resolvido e vocês já vão ter aí condições de dar continuidade dentro do tempo de vocês. Na semana que vem, a gente retoma esse conteúdo. Então, aqui, né, nós temos como orientação do exercício L1 e X3. Preencher a tabela com os pontos em coordenada absoluta, realizar a programação CNC e simulação de usinagem, tomando como referências as dimensões do material, profundidade de usinagem, adotar 10 repetições e usar a ferramenta diâmetro de 16. Então aqui vai ser o seguinte, ó, os pontos já estão identificados, vou fazer o preenchimento. Ponto 1, o X.
5 e o y também vai ser 5. Então, 5 em x, 5 em y. Ponto 2. O x mantém 5 e o y 35. Ponto 3. Aqui no ponto 3, a análise que a gente faz é a seguinte, pessoal. Ó. Deixa eu pegar aqui uma forma. Vou pegar uma forma circular aqui para a gente tentar demonstrar. Então aqui nós temos no ponto 3, vou aumentar aqui um pouquinho, existe um perfil ali de arredondamento, né? Então inicia aqui no ponto 2 e vai até ali no ponto 3. Em x, qual que é o valor que eu tenho aqui de referência? O x, se aqui é a nossa origem, né? Vou mostrar melhor aqui. Se aqui é onde está a nossa origem, tem 5 milímetros em x. E desse ponto aqui até o centro do objeto, que é o raio aqui do objeto que eu pretendo realizar, né, do perfil que eu pretendo realizar. Então, está indicando no desenho que é 10. Então, se eu puxar aqui uma linha de referência, desse ponto até a origem, em x, eu tenho 15. E no eixo y? No eixo y, é como se eu tivesse esse raio aqui, não, até aqui em cima. Então, se eu tenho daqui de baixo até aqui 35, com mais 10, o y logo é 45. Simplesmente isso, tá? Preenchimento da tabela. Depois, como o comando vai entender que esse ponto aqui é de arredondamento, a gente vai usar uma função preparatória específica nesse ponto para que ele faça a curvatura. Aí, voltando aqui no preenchimento, né? Deixa eu diminuir novamente. Então, ponto 4. O x agora é 45, tem a cota direto aqui, e o y também 45. Ponto 5. O x mantém 45 e o y agora é 15. Ponto 6. Mesma leitura que a gente fez lá em cima, tá? Pessoal, no outro arredondamento. Só que agora vai ser o seguinte, né? Vou tentar colocar aqui o objeto na posição que vai me facilitar aqui a demonstração. Tá aqui o nosso ponto de referência do raio. Tá aqui, não? Tá mais ou menos aí. Tá aqui nesse ponto. Então aqui, raio 10 também. Ó. Se tá em 15 e o raio aqui, ó, vai ser descontado em 10 milímetros, em Y aqui a gente vai ter 5. Em X? X, eu vou pegar o 45, que é o total, menos o raio de 10. Então, X, 35 e o Y, 5. E retorna no ponto 1 com 5 e 5. Tá? Então, nesses exemplos aqui, nesses exercícios, sempre a gente vai considerar que os pontos de arredondamento têm 90 graus e a gente subtrai ou acrescenta o raio de referência para ter esses pontos de arredondamento. Definido isso, que é o nosso sistema de coordenada absoluta aqui, preenchida a tabela, né, de sistema de coordenada absoluta,
a gente vem para o preenchimento da máscara de programação. Então, o primeiro bloco aqui, Workpiece, preenchimento. Vou mudar aqui, como eu fiz na aula anterior, referência de eixos Z, X e Y. Dimensões do material é o que nos fornece as informações para preenchimento desse bloco. Então, sempre aqui, ó, a primeira referência é X, a segunda referência Y e a última referência aqui, Z. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o Z sempre vai ser negativo. Então, menos 15, o X 50, Y também 50. Bloco 10 não altera, bloco 20 não altera e bloco 30 preciso colocar aqui o diâmetro da ferramenta. Está pedindo para usar a ferramenta diâmetro de 16, que a gente vai colocar 16. Bloco 40 não altera, bloco 50, o seguinte, aqui no bloco 50, usar o raio da ferramenta. Como assim usar o raio da ferramenta? Ferramenta diâmetro de 16, metade, 8. Aqui a gente vai usar 8 para X e 8 para Y. Porém negativo, né? Menos 8 e menos 8, para a ferramenta ficar aqui do lado de fora. Bloco 60 não altera, bloco 70, número de repetições. Está indicando ali 10. Então, preenche aqui com 10 repetições. Preencheu com 10 repetições, bloco 80 não altera, bloco 90 também não. Aí vai lá para o conteúdo, né? Para a, vamos dizer, a repetição do perfil, ou seja, do bloco 100 até o bloco 200, as informações que tem ali são especificamente o contorno aqui a ser usinado, tá? Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e retornando no ponto 1. Que a gente tem que considerar, né? G41, quando o movimento da ferramenta é no sentido horário, e G42, quando o deslocamento da ferramenta é no sentido anti-horário, para fazer esse preenchimento aqui no bloco 120. Onde tem essa informação? Voltando aí no material, lá na tela 12, na tela 13, tem aqui, ó. Reparem que esse exemplo, o movimento da ferramenta, ele se dá ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sentido anti-horário. Então, a gente está usando os G42. No exemplo da página da tela 15 aí, o movimento da ferramenta se dá no sentido horário. Então, a gente usa aqui, ó, G41, tá? Nos nossos exercícios, nós sempre vamos utilizar aí G41, que a maioria deles está com orientação no sentido horário aqui, tá? Caso mude isso, tem que fazer essa alteração. E aí preenche aqui, ó. X do ponto 1, 5. Y do ponto 1, 5. Função preparatória G01, movimento linear que vai ser realizado. Aqui, não está identificado qual é o tipo de movimento, mas o comando entende que uma vez que a linha, o bloco anterior está identificado com G01, na sequência aqui ele vai tomar como verdade G01 também. Então posso até colocar aqui se quiser, ó, G01, o X do ponto 2, 5 e o Y, 35. Próximo bloco, se eu quiser colocar também G01, posso colocar. Se não colocar, como eu disse anteriormente, ele vai entender que é para continuar usando o G01, até aparecer uma outra função que cancele ela. Bloco 140, X do ponto 3, 15, e o Y aqui, 45. Se eu deixar com G01, vai ser feito um movimento linear. O que é esse movimento linear? A ferramenta vai sair daqui do ponto 2, ó, e ela vai fazer um movimento linear até aqui, ó. Ou seja, vai ficar reto assim, um recorte, um chanfro.
Para fazer esse arredondamento, eu vou usar a função preparatória G02 ou G03, que faz uma interpolação circular. Essa interpolação circular, ela pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Voltando aqui no material, ó, na tela 5, tem lá G02, interpolação circular no sentido horário. Então a ferramenta está no ponto 2 e vai se deslocar até o ponto 3. Se eu fechar aqui a circunferência, é um movimento no sentido horário. Se fosse o contrário, seria anti-horário, então G03. Então no caso ali eu tenho que usar o G02. G02 para fazer esse movimento no sentido horário. G02, X15, Y45. Indiquei X e Y desse ponto. Quando eu utilizo os G02 ou G03, tenho que indicar também o raio o raio que deve ser formado. Qual que é o raio que deve ser formado? De 10. Então, vou colocar aqui, ó, CR igual a 10. Então, dessa forma fica o bloco de programação para o ponto 3. Ó. G02, X15, Y45, CR igual a 10. No ponto 4, do 3 para o 4 aqui é um movimento linear. Então, tenho que voltar com o G01. G01, o X, nesse caso aqui, ponto 4, 45, e o Y também 45. No próximo, do 4 para o 5, também é linear. Vou deixar aqui sem colocar o G01, que vocês vão ver que vai fazer também um movimento linear. Ponto 5, o X, 45, e o Y, 15. Ponto 6. No ponto 6, ó, do 5 para o 6, é um arredondamento. Opa, então já não é o G01. Do ponto 5 para o 6, o movimento da ferramenta é daqui para cá. Ó. Também é sentido horário. Então vai ficar G02, o X 35 e o Y 5. Quando utilizo o G02 ou o G03, preciso informar o valor do raio. Então CR igual a 10. O bloco 180 retorna no ponto 1. No entanto, é um movimento linear. G01, X 5, Y 5. E o bloco 190, repito o bloco 50, né? X menos 8, Y menos 8. Tá? Para ficar esteticamente mais apresentável aqui a programação, vou deixar aqui o G01 no bloco 160 e G01 no bloco 190. Tá? Então, ó, movimento linear, movimento de arredondamento. Movimento linear, movimento de arredondamento. Movimento linear e movimento linear. Essa é a programação. Que eu vou seleciono a programação e levo para o simulador. Aqui no simulador, Program Manager, Part Program, novo, L1 EX3. Ok. Vou colar aqui, ó. Colei a programação. E vou lá para a simulação. Simulation. 3D View. Tá ali a simulação de usinagem. Então é essa a atividade para vocês realizarem aí com esses exercícios. Tentem fazer, tentem realizar esse procedimento, colocar no simulador, aqueles que instalaram o simulador. Caso não tenha conseguido instalar o simulador ainda, vamos conversar na próxima aula, tentar fazer essa instalação, enquanto os demais colegas fazem os exercícios, e aí a gente vai afinando isso, tá bom? Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero conseguir ajudá-los aí no desenvolvimento das demais atividades, e até a próxima.